Ela desconfiava de todos. Instalou câmeras em todos os andares, senhas em cada porta e controle sobre cada alma que trabalhava em seu império. Achava que o porteiro da noite estava corrompendo seu filho. Mas a verdade abalou tudo dentro dela. O céu de Paris se refletia nas janelas da cobertura do Moreau Grand Hotel. Lá de cima, o mundo parecia distante e a vida perfeitamente controlada. Geneviève Moreau observava a cidade com a mesma frieza com que comandava seus negócios. Cada luz acesa lá fora era um número em seus relatórios, uma meta atingida, um sinal de poder. Dentro do apartamento, o silêncio reinava. Mármore, vidro e aço. Tudo brilhava, tudo obedecia. Era uma casa feita para impressionar, não para acolher. Na mesa de jantar, posta com rigor, apenas um prato. Geneviève encerrou uma videoconferência com executivos estrangeiros. Sua voz era firme, sem hesitação. Quando a tela se apagou, restou apenas o reflexo de uma mulher elegante, impecável e profundamente só. Clara, a assistente, apareceu com cuidado. "O jantar está servido, senhora." Ela hesitou. O jovem Léo não desceu outra vez. Geneviève respondeu sem emoção. "Está bem, eu o avisarei." Pegou o celular e digitou uma mensagem curta. "Jantar pronto, coma algo." Foi tudo. No andar de cima, Léo Moreau, de 16 anos, sentava-se diante de um prato já frio. A luz do tablet iluminava seu rosto calado. Ele deslizava os dedos na tela vendo vídeos de rua, músicos, voluntários, pessoas simples ajudando desconhecidos. Parou diante de uma imagem, uma fila de pessoas recebendo sopa quente, o vapor subindo, os sorrisos humildes. Léo encostou o dedo na tela, sobre o rosto de uma criança. Era um gesto leve, quase um toque de saudade por algo que nunca viveu. No canto do quarto, um desenho antigo ainda estava preso na parede. 3 pessoas de mãos dadas, um sol amarelo por trás. As cores desbotadas pareciam resistir ao tempo. Ele ensaiou um sorriso diante do espelho. Um sorriso pequeno, ensaiado, que logo se desfez. Aquele lugar não permitia espontaneidade. Enquanto isso, Geneviève observava as câmeras de segurança em seu escritório. Os corredores do hotel apareciam vazios, perfeitos, silenciosos. Tudo estava sob controle. Era assim que ela gostava. Clara ainda estava lá, em pé, hesitante. "Senhora, o Léo anda muito sozinho. Talvez uma saída, uma consulta, algo que o ajude a se abrir." Geneviève não desviou o olhar da tela. "Ele precisa de estrutura, rotina. Isso cura mais do que emoções." Clara baixou a cabeça. "Claro, senhora." A porta se fechou. Geneviève ficou só. Na tela do celular, a mensagem enviada ao filho continuava sem resposta. O pequeno ícone piscando parecia zombar dela. No quarto, Léo se aproximou da janela. A cidade brilhava lá embaixo, viva, caótica, cheia de sons que ele não ouvia. Encostou a testa no vidro. Lá fora, um caminhão recolhia sacos de comida de restaurantes. Ele acompanhou o movimento até o veículo desaparecer. Depois olhou novamente para o vídeo da sopa. Repetiu. Geneviève, no escritório, guardava relatórios, pastas, números. Passou diante de um retrato antigo do ex-marido. Desviou o olhar. Serviu vinho, mas não bebeu. O copo ficou esquecido sobre a mesa, refletindo as luzes da cidade. No elevador privado, Léo desceu com o capuz na cabeça, o tablet nas mãos. O hotel dormia. As luzes eram frias, os corredores longos. No fim do caminho, a cozinha. Ele parou na porta. Lá dentro, o porteiro noturno recolhia bandejas. Pedro Amaral. Cabelos grisalhos, olhar sereno. Quando percebeu o garoto, apenas acenou com um sorriso discreto. Léo respondeu com um gesto tímido e desapareceu no corredor. No alto da cobertura, Geneviève já estava deitada, olhos abertos. No tablet ao lado, uma notificação piscou. Acesso ao andar térreo, 00017. Ela franziu o senho. Não se levantou. Apenas ficou ali, imóvel, olhando o teto. Na cidade abaixo, a vida continuava.
Mãe e filho respiravam o mesmo ar, separados por muros invisíveis, um feito de números, o outro de silêncios. E ainda que não soubessem, algo naquela noite havia começado a mudar. Às vezes, o maior luxo é o silêncio. Mas o silêncio, quando dura demais, deixa de ser paz e se transforma em solidão. A cozinha do Morro Grand Hotel era o oposto do que o andar superior representava. Lá em cima, o mundo era de vidro e silêncio. Ali embaixo, era de calor, vozes e cheiros. Panelas ferviam, o metal tilintava e o vapor subia como uma névoa viva. O relógio marcava 5:30 da manhã. Chefe Jorge, um homem de ombros largos e temperamento teatral, circulava entre as bancadas como um maestro. "Vamos, pessoal, o café da manhã não se faz sozinho", dizia batendo a colher de pau no balcão. Entre as risadas e o barulho, um comentário deslizou como uma faca no ar. "Ouviram do novo porteiro?" perguntou Rosa, a confeiteira. "Disseram que ele trabalhava em abrigo antes." Jorge arqueou uma sobrancelha. "Abrigo? E veio parar aqui?" "Pois é. Pedro Amaral. Um homem tranquilo, parece culto até demais para esse serviço." Rosa baixou o tom. "Ontem o vi arrumando as caixas de doações que o hotel manda para o centro comunitário. Fazia tudo como se conhecesse cada pessoa que ia receber." Um lavador de pratos mais jovem, Tiago, interrompeu. "Ele sempre traz um caderninho. Fica anotando nomes, idades, essas coisas." Jorge soltou um riso breve. "Deve ser mania de contador." Mas Rosa respondeu quase num sussurro. "Ou de quem ainda se importa." As vozes diminuíram quando o chefe de segurança passou apressado, falando ao telefone. Sim, Pedro Amaral. Parte da equipe noturna. Tudo certo com a documentação." E desapareceu pelo corredor. Clara surgiu logo depois, elegante, cansada, mas sempre contida. O salto dos sapatos ecoava entre os azulejos brancos. "Bom dia, Jorge. Preciso de uma informação rápida." "Claro, senhorita Clara. Alguém tem visto o Léo à noite?" O ar pareceu parar por um instante. Tiago desviou o olhar. Rosa limpou as mãos no avental. "Às vezes ele desce para cá, sim. Não faz mal a ninguém. Gosta de ajudar, seca a louça, conversa com o pessoal." Clara anotou mentalmente. "Ele fala com o novo porteiro?" Rosa hesitou. "Já vi os dois trocando palavras. Nada estranho, só gentileza." "Gentileza demais, talvez", murmurou Jorge. Clara agradeceu e saiu, deixando atrás de si um rastro de incerteza. O burburinho retomou, agora mais baixo, mais conspiratório. Quando o dia terminou, o hotel se transformou. As luzes se apagavam andar por andar, e o silêncio tomava os corredores como um lençol espesso. Pedro Amaral surgiu na penumbra. O uniforme simples, o crachá pendendo sobre o peito. Andava devagar, sem pressa, como quem já aprendeu o peso das horas. No depósito começou a separar bandejas ainda intactas, frutas, pães, sopas quentes guardadas em potes metálicos. De vez em quando parava, olhava para o relógio e anotava algo em seu pequeno caderno. Manuel, diabético, evitar açúcar. Teresa, 3 crianças, precisa de cobertor. Do outro lado da parede, um cachorro de rua se aproximava. Pedro abriu discretamente a porta dos fundos e jogou um pedaço de pão. "Vem, amigo." O animal se aproximou, abanando o rabo. "Ninguém te vê aqui, não é?" A voz era baixa, quase um sussurro. Logo depois, um vulto apareceu no corredor. Era Léo. O garoto carregava uma caixa pequena e caminhava com cuidado, evitando os passos apressados dos seguranças. Trazia no rosto algo raro, propósito. Pedro o viu e apenas acenou. "Boa noite, Léo." "Boa noite, senhor Pedro." A voz era tímida, mas firme. "Trouxe o que combinamos?" Léo assentiu. "Restos do café. Eu pedi para Rosa deixar separado." Pedro sorriu. "Está aprendendo rápido." Eles se aproximaram da bancada. Sem pressa, começaram a organizar as porções. Léo etiquetava os potes com fitas coloridas. Pedro observava atento.
Não precisa ter pena deles, disse o homem com suavidade. Eles não querem piedade, só respeito. Léo levantou os olhos, curioso. Meu pai dizia que respeito se compra. Pedro balançou a cabeça. Seu pai errou. Respeito se serve, como sopa quente. Léo ficou em silêncio, mas um sorriso pequeno apareceu. O relógio marcava quase meia-noite. Do lado de fora, o vento assobiava entre os becos da cidade. Dentro da cozinha, o barulho dos talheres parecia uma música de outro tempo. Enquanto isso, no andar mais alto, Geneviève Moreau encerrava uma videoconferência. Sua voz permanecia fria, precisa, até o último bonne nuit. Desligou o tablet, respirou fundo e olhou o reflexo do próprio rosto na janela. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Clara. Senhora, notícias sobre o Léo. Ele tem passado as noites na cozinha, com o porteiro Pedro Amaral. Geneviève ficou imóvel por alguns segundos. Depois digitou uma resposta curta. Anote o nome. Não comente com ninguém. Amanhã falamos. Guardou o celular, mas não conseguiu voltar ao trabalho. Caminhou até o painel de segurança da suíte, onde um monitor exibia a imagem do saguão. Apertou um botão e alternou as câmeras. Recepção, garagem, corredores. Em todas, silêncio. Nos olhos dela, o reflexo das telas parecia um espelho de controle. Meu filho, andando entre funcionários, com um desconhecido. O pensamento atravessou sua mente como um espinho. Lá embaixo, Léo e Pedro terminavam de embalar as últimas porções. O garoto levantou uma das caixas. Posso levar essa? Espere. Pedro ajeitou a alça. É pesada. Vamos juntos. Eles atravessaram o corredor de serviço. A câmera os acompanhou em silêncio. Pedro empurrava o carrinho, Léo caminhava ao lado. Quando chegaram à porta dos fundos, o homem fez um sinal para esperar. Espiou a rua. Um pequeno grupo os aguardava. Rostos marcados pelo frio, cobertores finos, olhos cansados. Ninguém falava alto. Pedro abriu o portão apenas o necessário. Em fila, pessoal. Tem o suficiente para todos. Léo observava, impressionado. Os homens e mulheres recebiam as porções com gratidão discreta. Uma criança de uns 8 anos sorriu para ele. Léo retribuiu com um gesto tímido. Pedro entregou a última tigela e fechou a porta devagar. É sempre assim, disse. Eles vêm em silêncio e vão em silêncio. A dignidade deles é o que resta. Léo olhou para o chão. Minha mãe nunca entenderia. Pedro colocou a mão em seu ombro. Um dia, talvez. Naquela mesma hora, Geneviève ainda estava acordada. Andava pela sala de vidro, descalça, tentando entender o vazio que sentia. O hotel dormia, mas ela não. No fundo havia algo diferente naquela inquietação. Medo disfarçado de raiva. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia algo acontecendo sob seus pés, algo fora do seu controle. Na manhã seguinte, Clara entrou em seu escritório com passos hesitantes. Senhora, sobre o assunto de ontem, confirmei. O garoto desce quase toda noite. Geneviève levantou o olhar. E o porteiro? Pedro Amaral. 52 anos, viúvo. Histórico limpo. Isso é o que os papéis mostram, respondeu ela, fria. Quero ver com meus próprios olhos. Clara respirou fundo. Talvez ele só queira ajudar, senhora. Geneviève se levantou, ajustando o blazer. No meu hotel, ninguém ajuda ninguém sem motivo. Ela caminhou até a janela, observando o movimento da cidade abaixo. Carros, buzinas, pressa. O mundo lá fora parecia distante, mas o perigo, sentia ela, vinha de dentro. Enquanto isso, Pedro atravessava o saguão com o carrinho de limpeza. Cumprimentava discretamente cada funcionário, sem saber que o olhar da dona já o seguia. O hotel inteiro parecia respirar outro ar, denso, à beira de um segredo. E naquele cruzamento de destinos, os murmúrios da cozinha tornaram-se o primeiro passo de uma história que mudaria para sempre o que Geneviève chamava de ordem. O relógio digital marcava 02:17 quando Geneviève Moreau entrou na sala de segurança.
O corredor até ali era iluminado por lâmpadas frias, e o som constante dos ventiladores formava um zumbido quase médico. Clara a acompanhava em silêncio, segurando uma pasta contra o peito. A porta metálica se fechou atrás delas com um estalo seco. Dentro, uma parede inteira coberta por monitores exibia o coração noturno do hotel. Corredores vazios, elevadores imóveis, a recepção mergulhada em luz azulada. O chefe de segurança, um homem de meia idade com fones no pescoço, levantou-se apressado. Senhora Monroe, não esperava vê-la a esta hora. Ligue as gravações das últimas noites. Quero ver tudo o que envolve o porteiro. Pedro Amaral, disse ela sem tirar os olhos das telas. Ele assentiu e começou a digitar comandos. As imagens ganharam movimento. O tempo corria para trás. O saguão se esvaziava. As sombras andavam ao contrário. Clara manteve-se a um passo de distância, observando Genevieve com discreta apreensão. Ali, disse Genevieve, apontando para um dos monitores. Pare. A tela mostrava Léo em silêncio, cruzando o corredor de serviço. O menino caminhava como quem conhece cada passo, evitando as câmeras sem medo, apenas por hábito. Reproduza a velocidade normal. A imagem avançou. O garoto parou diante da porta da cozinha. Pedro apareceu logo depois, empurrando um carrinho de inox. Conversaram brevemente, sem som. Pedro se abaixou e Léo estendeu algo pequeno. Um envelope bege, dobrado com cuidado. Genevieve inclinou-se para a frente, o reflexo da tela acendendo-lhe os olhos. Volte 2 segundos. Dê zoom. A imagem granulou, mas o gesto ficou claro. O envelope passava da mão do menino para a de Pedro. O porteiro o guardava no bolso e olhava em volta, atento, antes de se afastar. Clara quebrou o silêncio. Pode ser qualquer coisa, senhora. Um bilhete, talvez. Ou dinheiro. A voz de Genevieve soou baixa, contida. Ou algo pior. O chefe de segurança pigarreou. Deseja que eu verifique o conteúdo do envelope? Desejo que você descubra quem ele realmente é. Ela se virou lentamente, o tom agora afiado. Nome, histórico, transferências bancárias, tudo. Clara deu um passo à frente. Senhora, perdoe-me, mas... Pedro trabalhou anos em serviços sociais. Tenho o dossiê dele. Nada de irregular. Todos são inocentes até o primeiro deslize, Clara. Genevieve interrompeu seca. Quero fatos, não reputações. O chefe de segurança anotou algo num caderno. Genevieve voltou-se novamente para a tela, fixando o instante congelado do envelope. Nos segundos seguintes, o silêncio pareceu aumentar de peso. A câmera tremia levemente com o ruído do sistema. A expressão de Genevieve, refletida no vidro, misturava lucidez e algo mais. Medo. Dentro de sua mente, a cena se transformava. Já não era um simples gesto. Era uma conspiração em miniatura. Cada hipótese nascia e crescia como erva daninha. Veja, senhora, disse o chefe apontando. O garoto entrega algo, mas não parece tenso. Exatamente, respondeu Genevieve. Porque já o fez antes. Quantas noites há registros desse encontro? 3, pelo menos. Sempre por volta da meia-noite. Clara tentou novamente. Eles distribuem comida para abrigos, lembra? Pedro coordena isso. Talvez Léo só esteja... ajudando. Ajudando? Genevieve riu sem humor. Meu filho não precisa ajudar ninguém às escondidas. Ela se afastou do painel, cruzando os braços. O que começa como caridade termina como fraqueza. Já vi isso antes. Clara baixou o olhar sem responder. Veja isso, murmurou ela. O garoto olha para os empregados como se pertencesse a eles. Clara respondeu suavemente. Talvez ele esteja apenas encontrando onde se sente útil. Genevieve não respondeu. Ficou olhando fixamente para a tela até o vídeo terminar. Depois, desligou o monitor principal com um toque seco. Quero cópias dessas gravações. Todas. E quero uma câmera nova instalada no corredor de serviço. A voz era cortante. Sem que ele perceba. O chefe de segurança assentiu.
Genevieve virou-se para Clara, o rosto pálido sob a luz fria. Diga a meu filho que teremos café juntos amanhã. Às 7, como sempre. Às 6, antes que ele desapareça de novo. Ela saiu e o som dos saltos ecoou pelo corredor metálico até desaparecer. Clara ficou parada por um momento diante das telas. A imagem congelada do envelope permanecia ali, testemunha muda de um mal-entendido prestes a crescer. Ela suspirou e murmurou sozinha. Às vezes, o que mais parece perigoso é só um gesto de bondade visto do ângulo errado. Mas a porta já havia se fechado, e o hotel, como sempre, seguia em silêncio. Lá fora, a madrugada começava a clarear. A noite descia sobre o hotel como um manto de silêncio e luzes intermitentes. O relógio do corredor marcava 11h45 quando Genevieve, ainda com a mesma roupa de horas atrás, entrou na sala de segurança. As telas iluminavam seu rosto com um brilho azulado. O resto do mundo dormia, mas ali, cada pixel respirava. O hotel, sua criação, seu império, centenas de funcionários, câmeras, senhas, registros, tudo sob seu comando. Mas agora, aquilo que ela construíra para controlar, começava a controlá-la. Nos monitores, a recepção estava vazia, os lustres do hall principal já com luzes reduzidas. As câmeras do restaurante mostravam garçons recolhendo bandejas e guardanapos dobrados. Ela observava como quem lê um código secreto. A cada movimento, Genevieve aproximava a imagem, ajustava o foco, trocava o ângulo. O ponteiro dos minutos se movia com impaciência. O hotel respirava, e ela ouvia cada suspiro. Em uma das telas, Pedro, o novo porteiro noturno, surgia empurrando um carrinho de serviço. Atrás dele, o chefe Jorge carregava bandejas com restos de jantar. Massas intocadas, sopas em tigelas quase cheias, frutas reluzindo sob o vapor das cozinhas. Eles falavam pouco, trabalhavam rápido. Genevieve estreitou os olhos. Por que aquela hora? Por que sem supervisão? O zoom mostrou as mãos de Jorge separando porções, colocando tampas, empilhando caixas. Pedro anotava algo em um bloco. Pareciam cúmplices. Ela mudou de câmera, pegando o ângulo da saída de serviço. A mesma cena, agora vista de cima. Jorge olhava para os lados, Pedro carregava as caixas. Nenhum recibo, nenhuma assinatura. A mente dela começou a preencher o silêncio. Estariam desviando comida? Vendendo? Subornando alguém? Mas então, em uma das telas menores, um movimento inesperado. Léo. O filho. O garoto tímido que mal saía do quarto, que evitava olhares, que parecia viver entre sombras. Ali estava ele, no meio da noite, rindo. Genevieve inclinou-se para a frente, o coração descompassado. Léo ria com Pedro de algo que o microfone não captava. Era um riso leve, limpo, inocente, mas para ela soou como uma traição. Quando foi a última vez que ele havia rido com ela? A garganta secou. O ponteiro do relógio avançava. Os olhos dela, agora fixos na tela, não piscavam. Abriu outro monitor, procurando a noite anterior. Depois, a anterior a essa. A cada clique, o software reproduzia o passado em fragmentos. Sombras, passos, gestos, olhares. Ela reviu a antiga gravação do envelope. Agora, cada gesto parecia prova. Genevieve recostou-se na cadeira, ofegante. A mente dela construiu a história inteira em segundos. Pedro manipulava o filho, talvez o ameaçasse, talvez o extorquisse. E Léo, doce, vulnerável, obedecia, talvez por medo. Assistiu ao mesmo minuto tantas vezes que já não sabia se buscava provas ou castigo. A imaginação de Genevieve completava o que a câmera não mostrava, as palavras que ela não ouvia, as intenções que ela já julgava. Ela murmurou para si mesma: eu construí tudo para mantê-lo seguro. Quem está tentando roubá-lo de mim? O relógio marcava 2 da manhã. O silêncio do hotel era cortado apenas pelo zumbido dos monitores. Ela se levantou, caminhou em círculos, voltou a sentar-se. Nas telas, o corredor do 9º andar.
Pedro novamente, abrindo discretamente uma porta de serviço. Léo surgindo do outro lado. Eles trocam algumas palavras, depois desaparecem juntos na escada lateral. O estômago dela revirou. Aquela escada dava acesso à cozinha e depois à saída de carga. O mesmo caminho das caixas. Agora a mente dela via conspiração em tudo. Cada gesto, cada sombra, cada sorriso. Os olhos estavam vermelhos, as mãos tremiam. Ela ampliou o mapa de câmeras, ativou alertas, marcou trajetos. A cada clique, criava uma nova teia de vigilância. Um toque, um som, uma imagem. Tudo poderia ser prova. Murmurou. Se for extorsão, cuidarei disso pessoalmente. As luzes da sala piscavam levemente, acompanhando o ciclo noturno do hotel. Lá fora, o vento soprava nas cortinas do lobby e os elevadores pareciam suspirar. Nos monitores, Léo e Pedro voltaram a aparecer. Carregavam as mesmas caixas, agora cobertas por lençóis. Entraram no elevador de serviço. Genevieve ativou o rastreamento automático. Uma câmera após a outra seguia seus passos. Primeiro o subsolo, depois o estacionamento. Por fim, a porta traseira do hotel. Ela observou enquanto desapareciam na escuridão da rua. A raiva crescia, mas por trás dela havia algo mais fundo. Medo. Medo de perder o controle. Medo de não reconhecer o próprio filho. O relógio agora marcava 3h28. Genevieve, exausta, ainda não piscava. Os olhos fixos na tela mostravam apenas imagens frias, sem som, sem alma. Mas a mente dela preenchia tudo com suspeita. Em um monitor menor, um reflexo captou o próprio rosto dela, pálido, tenso, com olheiras profundas. Não parecia uma mãe, parecia uma carcereira. Pela primeira vez, ela percebeu o quão longe havia ido. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar. Ela ampliou uma das gravações antigas, de uma semana antes, o mesmo beco, a mesma hora. Desta vez, os rostos eram mais claros. Pessoas com roupas rasgadas, cobertores, mãos estendidas. Léo e Pedro no meio delas, abaixados, oferecendo algo. Genevieve não entendeu. O cérebro cansado já não distinguia bondade de ameaça. Tudo se confundia. Na versão que seus olhos escolheram acreditar, tudo ainda era crime. O tempo passou. Os monitores continuaram trocando cenas. O amanhecer, os funcionários chegando, as faxineiras abrindo cortinas, o primeiro hóspede pedindo café. E Genevieve, imóvel, ainda diante das telas, como uma sentinela que esqueceu o propósito da própria vigília. Quando o sol finalmente tocou os vidros do lobby, ela se levantou com as costas rígidas e os olhos ardendo. O rosto refletido na tela parecia o de uma estranha. Sussurrou, quase sem voz. Eu o protegerei, mesmo que ele me odeie por isso. E com essa promessa silenciosa, decidiu o que faria. Não mais observaria de longe. Agiria. Eu o protegerei, mesmo que ele me odeie por isso. A cozinha do hotel parecia outro mundo naquela manhã. O espaço, normalmente repleto de vozes, passos e aromas de café fresco, estava suspenso num silêncio quase teatral. O brilho metálico dos balcões refletia a luz fria que entrava pelas janelas. Tudo estava impecável e morto. Genevieve entrou primeiro, com o mesmo porte de sempre, mas sem a mesma força. Seus saltos ecoaram pelo chão de mármore até que ela parou no centro do cômodo. O relógio marcava 6h15. Ela esperou. Léo desceu poucos minutos depois. Usava uma camiseta simples, o cabelo desalinhado, os olhos marcados por uma noite sem sono. Quando a viu ali, imóvel, entendeu o que viria. Endireitou a postura, mas o gesto era de defesa, não de desafio. Você me chamou? Perguntou, a voz baixa. Genevieve manteve o olhar fixo. Sente-se. Ele obedeceu. O ruído da cadeira arrastando foi o único som entre eles. Por que não me contou? Ela começou. Léo respirou fundo. A senhora não teria entendido.
Você estava se encontrando com funcionários, no meio da madrugada, levando comida dos hóspedes. Isso é violação de protocolo, é perigoso, é... Ela interrompeu-se, a raiva tremendo na voz. Você colocou seu nome, o nome da nossa família, em risco. Eles precisavam comer, mãe. O silêncio que seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Genevieve fechou os olhos por um segundo, tentando conter o impulso de repreendê-lo. Léo riu sem ironia, apenas cansaço. Procedimentos não servem às 2 da manhã quando alguém está com fome. Ela o encarou incrédula. E você acha que é o seu papel resolver isso? Não é o meu papel, respondeu ele firme, mas era o meu desejo. Genevieve deu um passo à frente. A voz saiu mais baixa, mais vulnerável. Você entende o que pode acontecer se alguém descobrir? Se filmarem? Se disserem que o filho de Genevieve Moreau está distribuindo sobras de comida nos fundos do hotel? Léo ergueu o olhar, sereno. Talvez finalmente digam algo verdadeiro sobre mim. As palavras o feriram e libertaram ao mesmo tempo. Genevieve sentiu um nó se formar no peito. Ele nunca falara assim, não como um menino, mas como alguém que já se cansara de ser moldado. Eu só queria que você estivesse seguro, murmurou ela. Segurança não é o mesmo que viver, mãe. A porta ao fundo se abriu suavemente. Pedro apareceu, ainda com a jaqueta de trabalho, as mãos marcadas por manchas de farinha e graxa. Hesitou por um instante, mas depois avançou. Senhora Moreau, disse com respeito, se a culpa é minha, eu devia ter pedido autorização. Foi ideia minha continuar com o projeto depois do 1º mês. Genevieve se virou para ele, fria. Você sabia quem ele era. Sabia que estava usando o nome do meu filho para uma caridade clandestina. O que esperava conseguir com isso? Pedro baixou os olhos, mas respondeu sem tremor. Nada, senhora. Só queríamos alimentar pessoas. Léo se levantou. Fui eu quem quis continuar. Pedro completou sereno. Ele me procurou, senhora. Eu só mostrei o caminho. Genevieve os observava, um de cada lado da cozinha. O homem simples, o filho de luxo. O contraste a feria mais que qualquer insulto. Ele é o meu filho, disse com firmeza. E você não tinha o direito de envolvê-lo? E o que encontrei não foi um herdeiro mimado, mas um garoto procurando um motivo para acordar. O ar pareceu se partir ao meio. Genevieve piscou lentamente, como se precisasse reaprender a respirar. Um motivo? Repetiu a voz trêmula. Você está dizendo que meu filho não tinha motivo para viver? Pedro não respondeu de imediato. Tinha conforto, senhora, mas não tinha presença. Às vezes isso é o mesmo que nada. Léo abaixou a cabeça envergonhado. Pedro deu um passo atrás, respeitoso. Genevieve ficou imóvel, o rosto rígido, mas os olhos denunciavam o choque. As palavras do homem ecoavam dentro dela, perigosas, verdadeiras. Por um instante, ela quis expulsá-lo, quis reafirmar poder, hierarquia, comando, mas não conseguiu. Clara observava em silêncio, sem ousar se mover. Genevieve olhou para o filho, o mesmo olhar com que tantas vezes o fizera se encolher. Mas agora havia outra coisa. Havia medo, havia amor. Ela estendeu a mão instintivamente para tocar a dele sobre a mesa. Por um segundo quase o fez. Depois, recuou, como se o gesto queimasse. Léo notou, mas não disse nada. Apenas ficou parado, observando a mãe lutar contra o próprio orgulho. A luz do sol atravessava a janela, criando uma linha dourada no chão entre eles. Uma fronteira invisível que nenhum dos dois ainda sabia cruzar. Genevieve respirou fundo, mas as palavras não vinham. A mulher que comandava dezenas de gerentes, que falava em conferências com vozes firmes e seguras, agora não sabia como falar com o próprio filho. Pedro permaneceu de pé, imóvel, as mãos unidas à frente do corpo. Seu semblante não tinha medo, apenas serenidade, uma serenidade que a irritava e, ao mesmo tempo, a desarmava. Por que não me procurou? Ela perguntou por fim. Por que não me contou se tudo era tão nobre assim? Léo respondeu devagar, medindo as palavras.
Porque o que é nobre para mim é vergonhoso para você. Ela piscou, como se levasse um tapa. Vergonhoso? Sim, ele continuou. Você me ensinou a evitar o que é feio, o que é pobre, o que não brilha. Mas, mãe, o que sobra depois disso? Só espelhos e silêncio. Genevieve ficou imóvel. Cada palavra atingia um ponto que ela não sabia que doía. Pedro, vendo o peso que caía sobre ela, tentou suavizar o momento. Senhora Monroe, seu filho tem algo raro. Ele vê as pessoas, mesmo as que o mundo prefere não ver. Ela olhou para ele com raiva contida. E o senhor acha que isso é uma virtude? Ensinar meu filho a lidar com vagabundos às escondidas? Pedro não se alterou. Acho que é uma virtude ensiná-lo a reconhecer a própria humanidade. O resto, ele aprende sozinho. O silêncio que seguiu foi profundo, quase sagrado. Léo olhou para o chão, o coração apertado. Genevieve passou a mão nos cabelos, tentando se recompor. Vocês não entendem o peso que isso teria se viesse à tona. Léo interrompeu, a voz firme pela primeira vez. Se alguém souber, talvez finalmente façam algo por quem dorme do lado de fora. A frase cortou o ar. Genevieve não tinha resposta. Apenas o olhar vazio de quem vê desmoronar o castelo que construiu para se proteger. Pedro deu um passo à frente. Senhora, se me permitir, nós podemos regularizar o projeto. Fazer direito, com segurança, sem esconderijo. Eu conheço quem possa ajudar. Ela o encarou cansada. O senhor fala como se fosse simples. Não é, respondeu ele. Mas o difícil às vezes é o que salva. Genevieve olhou para o filho. Havia algo novo em seu rosto. Uma coragem silenciosa, uma convicção que ela nunca lhe vira antes. E isso, mais do que tudo, a desarmou. Você mudou, disse ela. Eu só comecei a viver, respondeu Léo. Genevieve sentou-se lentamente, as mãos tremendo. Você tem ideia de quanto tempo eu passo tentando te proteger do mundo? Léo se aproximou. E eu, mãe, tentando encontrar um lugar nele. Ela levantou o olhar. As lágrimas estavam contidas, mas os olhos brilhavam. Eu não sei ser diferente, Léo. Eu não sei como ser mãe sem mandar, sem planejar. Ele sorriu de leve, triste. Talvez só precise começar ouvindo. O relógio da cozinha marcou 7 horas. Lá fora, o hotel despertava. O som distante dos carrinhos de limpeza, os primeiros pedidos de café, a vida voltando ao ritmo habitual. Mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. Pedro se moveu em silêncio, pronto para se retirar. Com licença, disse curvando a cabeça. Vou deixar vocês conversarem. Pedro saiu, deixando um silêncio pesado e frio na cozinha. Genevieve ficou imóvel, o rosto pálido. As palavras dele, um garoto procurando um motivo para acordar, ecoavam em sua mente, colidindo com a sua fúria. Ela olhou para Léo, que sustentou seu olhar, cansado, mas não mais com medo. Ela queria gritar, reafirmar seu controle, mas uma dúvida gelada a paralisava. Aquela certeza que a guiava havia se quebrado. Sem dizer mais uma palavra, Genevieve se virou bruscamente, saiu da cozinha, o som de seus saltos ecoando no chão de mármore como marteladas. Léo ficou para trás, sozinho, no meio da cozinha silenciosa, observando-a ir. O elevador de serviço descia lentamente, o som mecânico ecoando nas paredes de metal. Genevieve mantinha o olhar fixo no painel, o coração batendo com força surda, como se cada andar que passava fosse uma camada de certeza se partindo. Os corredores de serviço tinham cheiro de detergente e alumínio. O chão refletia as luzes frias e o som de passos ecoava em compassos desiguais. Genevieve respirava fundo, tentando conter a raiva que ainda acreditava ser justa. Ele não entende o perigo, pensava. Não sabe o que essas pessoas são capazes de fazer. O elevador parou com um pequeno solavanco. As portas se abriram para o subsolo, um mundo completamente diferente do brilho do hotel. O ar era úmido, o som abafado de máquinas ao longe.
Ela seguiu em silêncio, observando as pegadas deixadas por carrinhos. O corredor terminava em uma porta metálica sob luz intermitente. Por trás dela, ouvia-se um rumor distante, vozes baixas, o som de panelas, risadas contidas. Genevieve aproximou-se devagar. A respiração saía curta. Empurrou a porta. Uma luz quente escapou pela fresta, tocando-lhe o rosto. E por um instante, ela pensou que tivesse entrado em outro mundo. O amplo espaço da doca, que de dia recebia caminhões e entregas, agora estava transformado. Mesas dobráveis cobertas por toalhas simples, caixas de frutas viradas servindo de bancos. Um cheiro reconfortante de sopa recém-feita preenchia o ar. E havia pessoas, muitas. Homens e mulheres, alguns com crianças e cães magros, aguardavam em silêncio. Havia pobreza ali, mas também uma estranha dignidade. No centro, sob a luz amarelada de uma lâmpada improvisada, estava Léo. O filho, que em casa mal levantava os olhos do prato, agora sorria. Segurava uma concha grande, enchendo tigelas com sopa fumegante, servindo uma por uma, com uma delicadeza que parecia ensaiada por bondade. "Boa noite, dona Célia", dizia, ao entregar uma tigela a uma senhora de lenço colorido. "Boa noite, seu Álvaro", completava, quando o velho se aproximava com o chapéu na mão. Cada nome era dito com cuidado, como quem entrega não apenas comida, mas respeito. Genevieve ficou imóvel, incapaz de compreender. O som do coração batendo abafava tudo. O que estava vendo não se encaixava em nenhuma das versões que ela havia criado na cabeça. Pedro, ao lado de Léo, organizava o fluxo e escutava cada pessoa com calma, o sorriso de quem conhece o sofrimento. Chefe Jorge surgiu com uma bandeja de pães ainda quentes. Distribuiu entre os voluntários, alguns deles funcionários da própria cozinha, discretos, quase escondidos do olhar do mundo. Genevieve os reconheceu. O padeiro, a copeira, a moça da lavanderia. Todos ali, fora do expediente, entregando tempo e alma. Ela deu um passo para trás, encostando-se à parede. O frio do concreto percorreu-lhe as costas. Quis falar, interromper, ordenar que parassem. Mas nenhuma palavra veio. O olhar voltou para Léo. Ele ria. Ria com os olhos vivos, com a postura de quem finalmente pertence a algum lugar. Era o mesmo garoto que passava os dias em silêncio na cobertura, mas ali, entre rostos cansados e mãos calejadas, parecia inteiro. Então, ela ouviu tirar algo do bolso. Um envelope. O mesmo que a havia atormentado nas gravações. Léo o abriu. Tirou algumas notas e as entregou a Jorge, que sorriu e apontou para uma caixa de pães extras. Não era um pagamento secreto, nem um suborno. Era contribuição. Era bondade. As mãos de Genevieve tremeram. A verdade era simples demais, pura demais, e por isso ela não havia sido capaz de vê-la. Ela se encostou novamente na parede, e por um instante, tudo ficou em silêncio dentro dela. O ar parecia pesado, mas agora não era raiva, era vergonha. Uma vergonha que subia devagar, queimando por dentro. O olhar fixou-se em Léo, em sua leveza. Era como se finalmente tivesse encontrado a própria voz, não com palavras, mas com gestos. E cada gesto parecia um espelho cruel para ela. Mostrava tudo o que nunca soubera dar. A lembrança veio sem aviso. Um dia, anos atrás, quando Léo ainda era pequeno, estavam parados no sinal. Um homem sujo e descalço se aproximou do carro pedindo algo para comer. Léo, com as mãos pequenas, segurava metade de um sanduíche e o estendeu pela janela. Genevieve, impaciente, abaixou o vidro e puxou o braço do menino. "Não faça isso", dissera na época. "Eles fingem, vão usar para drogas." O homem se afastou, humilhado. Léo ficou em silêncio o resto do caminho. Agora, vendo o filho oferecer sopa e pão a desconhecidos, a lembrança ganhou peso de culpa. O tempo parecia devolver-lhe o mesmo gesto que ela havia arrancado do filho, mas agora multiplicado em bondade. Genevieve enxugou uma lágrima rápida, mas outra veio logo depois. Não chorava desde o funeral do marido. E, no entanto, ali,
Diante de caixas velhas e rostos cansados, chorava como se alguém lhe tivesse devolvido um pedaço da alma. Pedro notou algo no canto da doca, talvez um movimento, talvez uma sombra, e por um segundo olhou em direção à porta. Os olhos dele encontraram os de Genevieve. O tempo parou. Não houve surpresa nem medo. Pedro apenas a olhou com serenidade, como quem entende o que ela estava sentindo e a perdoa sem palavras. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar aquele perdão. Abaixou a cabeça, respirou fundo, tentando recompor o rosto que sempre mostrava ao mundo. Mas era tarde. O disfarce tinha caído. Genevieve ficou parada, como se os pés tivessem criado raízes no chão frio. A luz dourada da doca tremulava à distância, e ela podia ouvir risadas leves misturadas ao tilintar das colheres contra as tigelas. Aquilo não parecia caridade, parecia comunhão. Algo puro, sem cálculo, sem discursos. Ela respirou fundo, mas o ar do subsolo era espesso, carregado de vapor e emoção. Passou a mão pelos cabelos, tentando ordenar os pensamentos, mas tudo o que havia aprendido, controle, estratégia, imagem, desmoronava em silêncio. O olhar encontrou novamente o filho. Léo conversava com uma menina de uns 8 anos, suja, mas sorridente. Ele se abaixou, estendeu uma tigela e perguntou algo que Genevieve não ouviu. A menina respondeu com um gesto tímido, e Léo riu, entregando-lhe um pedaço de pão maior do que o próprio punho. A criança se afastou saltitando, o cachorro magro atrás dela, e Léo a acompanhou com os olhos, como quem observa uma promessa que se cumpre. Genevieve sentiu o estômago se apertar. Quantas vezes ela o havia visto tão vivo? Quantas vezes aquele riso havia existido nos corredores de mármore do hotel? Nenhuma. E foi nesse instante que entendeu o tamanho do abismo que ela mesma havia cavado entre eles. Pedro caminhou até o fundo da doca e conversou baixo com o chefe Jorge. Pegou uma caixa de mantas e distribuiu entre os que se preparavam para dormir ali mesmo. Um homem idoso agradeceu, levando a mão ao peito. Pedro colocou uma mão em seu ombro e respondeu apenas: "Não é favor, é partilha." A frase atravessou Genevieve como uma lâmina de ternura. Partilha. Palavra que ela quase esquecera. Houve um instante em que tudo pareceu desacelerar. O vapor da sopa subindo, a respiração das pessoas, o som distante da cidade adormecida. E no centro de tudo, seu filho, o mesmo garoto que ela temia perder, se tornara a ponte entre dois mundos. Genevieve recuou um passo. Quis fugir, esconder-se, mas o chão parecia prendê-la. Olhou o tablet em suas mãos. As imagens das câmeras continuavam transmitindo a cena, frias, planas, incapazes de mostrar o calor que agora ela sentia ali, diante dos próprios olhos. Desligou o aparelho devagar, como quem desliga um instrumento de mentira. Pela primeira vez, enxergava sem lentes. Uma gargalhada escapou do grupo. Chefe Jorge havia deixado cair um pão dentro da panela, e Léo riu alto, contagiado. Genevieve, sem perceber, sorriu também. Um sorriso pequeno, assustado, mas sincero. Quase sentiu vergonha de sorrir. As pessoas começaram a se dispersar. Alguns recolhiam pratos, outros dobravam toalhas. Léo ajudava a empilhar as caixas vazias. Pedro falava baixo com cada um antes de irem, uma espécie de despedida ritual. Genevieve observava tudo, hipnotizada. Quando Léo finalmente ficou sozinho por um instante, ele se sentou num caixote, o rosto cansado, mas em paz. Tirou o celular do bolso, olhou uma foto antiga. Ela reconheceu de longe. Era deles dois, num parque, antes de o pai morrer. Léo ficou olhando por longos segundos, como quem procura uma lembrança boa dentro de algo que doeu. O peito de Genevieve doeu também. Lembrava-se daquele dia. Ele havia ganhado um sorvete e sujado toda a camisa branca. Ela se irritara, mandara que ele fosse trocar enquanto o pai ria. Naquela tarde, ela tinha sentido vergonha da bagunça. Agora, sentia vergonha de si mesma.
As luzes da doca começaram a se apagar. Pedro se aproximou de Léo, colocou uma mão em seu ombro e falou algo que ela não ouviu. Léo assentiu. Os dois ficaram um instante parados, em silêncio, olhando para o vazio como se tivessem concluído algo sagrado. Genevieve respirou fundo e deu um passo à frente, mas parou. Não era o momento de interromper. Aquele lugar não pertencia ao mundo dela, não ainda. Voltou devagar pelos corredores, o som dos próprios saltos soando alto demais. Cada eco parecia uma acusação. Quando o elevador se fechou, ela se viu refletida nas portas metálicas. Maquiagem intacta, postura ereta, mas o olhar quebrado. O reflexo mostrava uma mulher poderosa e dentro, uma mãe perdida. A subida pareceu interminável. Ao chegar à cobertura, o silêncio da penthouse caiu sobre ela como um manto gelado. Fechou os olhos e viu na lembrança a doca iluminada, o filho sorrindo, o vapor subindo da sopa como uma prece. Sussurrou para si mesma, antes de adormecer. Ele não estava perdido. Era eu. E pela primeira vez em muitos anos, dormiu sem o peso das câmeras vigiando o mundo. O amanhecer chegou sem piedade. Genevieve ainda estava diante das telas, os olhos vermelhos, a pele fria. O café esfriava ao lado, intocado, enquanto ela voltava lentamente à cena da noite anterior. Cada gesto antes suspeito agora se revelava generoso. O toque de Pedro, o riso de Léo, o vapor da sopa como um pequeno milagre. A tela piscava, refletindo em seus olhos um passado que voltava com força. Um estalo dentro dela. E, de repente, a lembrança. Léo, com 8 anos, na saída do hotel em Paris, segurando um pequeno sanduíche envolto em guardanapo. Um menino de rua, sujo e trêmulo, estendera a mão. Léo o oferecera o lanche com um sorriso. Genevieve, elegante, cercada de jornalistas e funcionários, puxara o braço do filho com firmeza. Isso não é apropriado, Léo. Não aqui. O tom de sua própria voz agora ecoava na cabeça como um golpe. Ela o ouvira tantas vezes repetir gestos silenciosos de bondade, e tantas vezes o corrigira, com palavras afiadas, com disciplina travestida de amor. Agora entendia. Cada lição de controle fora também uma lição de medo. Ela levou as mãos ao rosto. O que eu ensinei a ele? Pensou num sussurro que não encontrou resposta. Sobre a mesa repousava um pequeno urso de pelúcia, meio desbotado. Havia sido o companheiro inseparável de Léo nos primeiros anos. Estava guardado numa caixa, esquecida desde a mudança para o novo apartamento. Genevieve o segurou, como quem tenta tocar o tempo. A textura do tecido gasto lhe provocou um arrepio, uma lembrança física daquilo que o dinheiro jamais comprara. Inocência. As câmeras continuavam a gravar. O som ambiente, o zumbido dos cabos, o tic-tac insistente do relógio, tudo parecia observá-la agora. Por um instante, Genevieve considerou ligar para o chefe de segurança, mandar recolher as gravações, abrir um processo disciplinar. Ela sabia. Sabia que qualquer ação agora só serviria para apagar o que era puro. O tablet diante dela emitia um leve brilho. A imagem congelada mostrava Léo entregando um pão a um homem velho, o olhar cheio de compaixão. Genevieve desligou o aparelho lentamente, como quem encerra uma cerimônia. O silêncio que seguiu foi quase sagrado. Levantou-se. Caminhou até a janela ampla do escritório, de onde podia ver o pátio inferior do hotel. Lá embaixo, o mesmo local da revelação. O carregamento das manhãs já havia começado. Caminhões entrando, funcionários em movimento, o mundo retomando o ritmo. Mas para ela, algo havia mudado. Ela encostou a testa no vidro frio. Pela primeira vez em anos, não sentia o impulso de dar ordens. Apenas olhava, e ao olhar, compreendia. Quando Clara bateu à porta, trazendo o café da manhã e o relatório do dia, Genevieve apenas fez um gesto de recusa. Não hoje, disse com voz rouca. Foi a primeira recusa de rotina, o primeiro gesto que parecia mais humano do que eficiente. Clara hesitou. A senhora está bem?
Sim, respondeu, quase frágil. Só reavaliando algumas coisas. Depois que a assistente saiu, Genevieve sentou-se novamente. Abriu o laptop, criou um novo e-mail. O cursor piscava no campo para Pedro Amaral. O silêncio da sala a envolveu, denso, acolhedor. O urso de pelúcia continuava sobre a mesa, testemunha muda de um amor que nunca soubera se expressar. Genevieve fechou o notebook, respirou fundo. Então, com voz baixa, chamou Clara pelo interfone. Marque uma reunião com o Sr. Duarte, disse. Sobre o quê, senhora? Diga apenas que é um assunto pessoal. Houve um pequeno intervalo antes da resposta. Sim, senhora. Genevieve desligou o interfone e ficou olhando o reflexo do próprio rosto no vidro da janela. Havia rugas que nunca notara antes. Linhas finas, não de idade, mas de contenção. Cada uma delas parecia carregar um pedido de perdão que jamais fora dito. O sol nascia com timidez, atravessando as nuvens sobre a cidade. Genevieve passou os dedos pelo brinquedo uma última vez e sussurrou, como quem fala com o próprio passado: ele me superou. O escritório estava diferente naquela manhã, mais claro, menos ameaçador. Pedro Amaral entrou sem pressa, vestindo o mesmo casaco escuro de sempre, gasto nos cotovelos, e trazia consigo o leve cheiro de café fresco. Genevieve o recebeu de pé, sem o habitual aperto de mãos protocolar. Apenas um gesto com a cabeça, breve, respeitoso. Por favor, sente-se, ela disse. Pedro obedeceu, apoiando o chapéu no colo. As mãos, calejadas, ficaram sobre o tecido. Por alguns segundos, ninguém falou. O som distante dos elevadores, o eco dos passos no corredor, o zumbido leve do ar-condicionado, tudo parecia ampliar o silêncio entre eles. Eu pedi que viesse, começou Genevieve, porque quero entender o senhor, entender o que o trouxe até aqui e por que meu filho se sente tão ligado ao senhor. Pedro respirou fundo, os olhos fixos num ponto invisível. Entender, repetiu com um leve sorriso. Às vezes é o verbo mais difícil. Ele olhou ao redor, observando a sala. As prateleiras simétricas, os prêmios emoldurados, as fotografias de eventos e congressos. A senhora vive em um mundo que funciona, disse. O meu, por muito tempo, foi o mundo que sobrou. Genevieve inclinou-se ligeiramente para a frente. Conte-me. Pedro assentiu. Trabalhei 26 anos em serviços sociais, abrigos, centros de acolhimento, programas de alimentação. No início eu acreditava que um bom plano e vontade bastavam, que se fôssemos corretos, humanos, o mundo responderia. Mas os cortes começaram. O orçamento caiu, os abrigos fecharam. Uma noite, durante um inverno terrível, um menino de 8 anos morreu de frio na escadaria de uma igreja. Tínhamos prometido a ele uma vaga para o dia seguinte. Eu nunca esqueci o rosto dele. A voz de Pedro não tremeu. Ele não chorava. Falava com a serenidade de quem transformou a dor em ofício. Depois disso, eu larguei tudo. Achei que não fazia sentido continuar. Trabalhei em portarias, em fábricas, qualquer coisa. Mas o que eu sabia fazer era cuidar. Um dia, vi um cozinheiro jogando fora bandejas inteiras de comida boa, intacta, só porque a validade comercial tinha expirado. E pensei, se o sistema não consegue, talvez um homem consiga. Um prato de cada vez. Foi assim que comecei. Conversava com cozinheiros, pedia o que iam jogar fora. Eu mesmo lavava, esquentava, levava. Quando cheguei aqui, vi o tamanho do desperdício e o tamanho do silêncio. Ninguém via o que saía pelas portas de serviço. Foi então que seu filho apareceu. Ela ergueu o olhar, surpresa. Léo? Pedro sorriu. Sim. Ele apareceu uma noite curioso. Ficou observando enquanto eu embalava os restos de um jantar de gala. Pensei que fosse me denunciar, mas ele só perguntou: eles vão comer tudo? E eu respondi: vão, se eu conseguir chegar a tempo. Desde então, ele começou a me ajudar. Genevieve manteve o rosto sério, mas algo nos olhos se abrandava. Pedro continuou. No começo, ele mal falava. Só me seguia, carregando caixas. Um dia,
Me trouxe um envelope com dinheiro. Disse que era dele. Eu recusei. Ele insistiu. Compre pão fresco, disse. Eu percebi que aquele garoto não queria piedade. Queria propósito. Silêncio. Genevieve apoiou as mãos na mesa. E o senhor nunca pensou em me avisar? Pensei, respondeu ele. Mas sabia que se a senhora visse isso antes do tempo, destruiria o que estava nascendo. Ela baixou os olhos. A frase a atingiu com uma verdade dolorosa. Pedro ajeitou o chapéu no colo, a voz mais baixa. Eu não tenho filhos, senhora Monroe. Perdi a mulher muito cedo, mas aprendi que cada pessoa que alimentamos é uma pequena família que renasce. O que fazemos ali embaixo não é caridade, é lembrança, é a prova de que ainda existe espaço para a bondade sem plateia. Genevieve respirou fundo, tentando conter o nó na garganta. E o senhor, ela disse, ainda acredita que isso muda algo? Que distribuir restos pode consertar o que está quebrado? Pedro sorriu, triste. Não, senhora, eu sei que não conserta, mas impede que piore, e às vezes isso já é milagre suficiente. Ela o observou longamente, como se pesasse o valor das palavras. Meu filho, ele mudou. Está diferente. Eu achava que era influência perigosa. Agora vejo que foi salvação. Pedro balançou a cabeça. Não fui eu quem o salvou. Ele apenas encontrou o espelho certo. No olhar de quem sofre, ele viu algo que reconheceu. Talvez o mesmo vazio que sente quando a senhora não fala com ele. Genevieve recuou ligeiramente, ferida, mas não ofendida. Pela primeira vez, aceitou ouvir sem se defender. E o que o senhor quer agora? Ela perguntou quase num sussurro. Nada, respondeu ele, só continuar. Talvez com mais segurança, com sua permissão. Mas mesmo se não puder, eu ainda vou estar lá à noite. É o que prometi a mim mesmo, há muito tempo. Se eu tiver a chance de alimentar alguém, vou alimentar, mesmo que ninguém veja. O silêncio voltou, denso e respeitoso. Genevieve levantou-se, caminhou até a janela. Lá embaixo, o movimento do hotel seguia impecável. Hóspedes entrando, carros saindo, o luxo funcionando como um relógio. Mas agora, entre os reflexos do vidro, ela via outro tipo de movimento. Bandejas, risos contidos, rostos iluminados pela luz amarela do cais. Ela se virou lentamente para Pedro. O senhor não quer reconhecimento? Reconhecimento é um prato frio, respondeu ele sorrindo. Prefiro o quente. A resposta fez Genevieve soltar um leve suspiro, quase um riso breve. O primeiro sincero em muito tempo. Seu trabalho é bonito, disse ela, enfim, mas não pode depender da boa vontade de um hotel. Se for para existir, deve existir com dignidade. Pedro assentiu. Concordo, mas dignidade não se compra, se constrói. Então construiremos, afirmou Genevieve, com firmeza nova. Pedro a observou em silêncio, surpreso. Aquele olhar frio e distante da mulher de antes parecia agora o de alguém que finalmente enxergava. Obrigada por me contar, ela disse, estendendo a mão. E principalmente por me ensinar. Ele apertou a mão dela com delicadeza. Não ensinei nada, senhora. Só lembrei o que a senhora já sabia e havia esquecido. Genevieve manteve o olhar nele por um instante mais. E naquele momento, algo se consolidou. O respeito substituiu o julgamento. Pedro se levantou, recolocou o chapéu e se despediu com um aceno discreto. Quando saiu, a sala pareceu maior, mais leve. Sozinha, Genevieve voltou à mesa, olhou as pastas e os contratos diante de si. Todos pareciam irrelevantes. O tablet ainda mostrava um quadro congelado das câmeras. Léo, servindo sopa, sorrindo. Ela passou os dedos sobre a tela e murmurou. Nós todos estamos famintos, Pedro, só que de coisas diferentes. O relógio marcava quase 9 da noite quando Genevieve, vestida em um conjunto sóbrio de linho claro, atravessou o corredor vazio que levava ao seu escritório. As luzes frias refletiam nas paredes de mármore, e cada passo seu ecoava com a hesitação de alguém prestes a cruzar uma fronteira íntima. Na tela de seu tablet,
ainda piscava a mensagem de Clara. Se fizer isso publicamente, haverá consequências de imagem. Ela leu a frase novamente, mas algo dentro dela já havia decidido. Se esconder seria o mesmo que mentir. E Genevieve Murrow estava cansada de mentiras silenciosas, inclusive as que contava a si mesma. Durante o dia, ela redigira uma carta oficial aos administradores do grupo hoteleiro, propondo uma auditoria no uso dos resíduos alimentares. Programa de Redistribuição Humanitária, chamara o projeto. Mas à medida que a tarde caía, a ideia de transformar aquilo em simples política parecia insuficiente. O que Léo, Pedro e os outros faziam não era uma política, era um gesto. Quando o relógio marcou 10, ela se levantou. A cidade, além das janelas, já estava envolta em névoa, e as luzes do cais cintilavam como pequenas promessas. Genevieve pegou o elevador de serviço, um espaço estreito e metálico que raramente usava. O som do motor a lembrou de quando, anos antes, ainda verificava pessoalmente cada setor do hotel. Uma mulher que queria controle absoluto sobre tudo o que construíra. Agora, aquele controle lhe parecia uma prisão. O elevador desceu com um suspiro lento. Quando as portas se abriram, o corredor de azulejos pálidos a recebeu com um silêncio carregado. O cheiro de sopa e pão fresco vinha de longe, misturado ao som de passos e vozes baixas. Ela hesitou, observando o reflexo do próprio rosto numa janela de aço. Cansaço, sim, mas também algo novo: vulnerabilidade. Seguiu adiante. Os funcionários que cruzavam o corredor se entreolhavam, confusos. A patroa nunca andava por ali. Alguns baixaram os olhos. Outros a seguiram com curiosidade. No fim do corredor, a porta dupla que dava acesso à doca estava entreaberta. Por uma fresta, Genevieve viu o brilho amarelado das lâmpadas improvisadas e ouviu risadas contidas. Uma música que pela primeira vez parecia viva dentro daquele hotel. Empurrou a porta devagar. O ar ali dentro era diferente, mais quente, mais humano. As caixas de mantimentos estavam empilhadas num canto. Sobre uma mesa longa, panelas fumegavam. Um grupo de pessoas, mães com crianças, homens de roupas gastas, uma jovem com um bebê adormecido no colo, esperava em fila, disciplinada, paciente. Léo estava atrás da mesa, com o avental amarrado, o cabelo caindo sobre os olhos. Servia sopa com uma concentração que ela nunca vira nem nas aulas particulares de piano. Ao lado dele, Pedro orientava discretamente os movimentos, lembrando nomes, oferecendo cobertores. Chefe Jorge surgia com uma nova bandeja de pães, sorrindo como se aquilo fosse o serviço mais importante do dia. Ninguém notara Genevieve ainda. Ela ficou parada, sem respirar, observando cada gesto. Tudo o que antes parecia uma conspiração, agora se revelava como um ritual de cuidado. Léo ria. E era uma risada franca, de alguém vivo. Não o menino retraído que ela via calado à mesa do café da manhã. Agora, ali estava ele, fazendo o que aprendera apesar dela. Um ruído de panela a despertou do transe. Léo virou-se e a viu. O tempo parou. A concha escorregou de sua mão e bateu no chão com um som seco. Pedro também se voltou, e por um instante o ar pareceu se apagar do ambiente. Os olhares se encontraram. Genevieve sentiu um peso no peito, vergonha, e logo em seguida, uma ternura esmagadora. Ela quis dizer algo, uma frase qualquer, uma explicação, um pedido de desculpas, mas a voz falhou. Tudo o que conseguiu foi dar um passo à frente, hesitante, e soltar o ar num sussurro quase inaudível. Continuem. Ninguém se moveu, até que Pedro assentiu lentamente, retomando o gesto, e Léo, ainda trêmulo, voltou a servir. O murmúrio do grupo recomeçou, e o som das conchas batendo nas panelas voltou a preencher o espaço. Genevieve ficou ali, imóvel, como uma penitente que assiste à própria redenção, e pela primeira vez em muito tempo não se sentiu dona de nada, apenas testemunha. O frio da noite entrava pelas frestas da doca, mas Genevieve mal o sentia. Ela respirava devagar, como se cada segundo ali fosse uma confissão silenciosa.
Léo encheu mais uma tigela e a estendeu a uma mulher idosa, que agradeceu com um sorriso tímido. O vapor da sopa subiu entre eles, formando uma névoa breve, quase sagrada. Genevieve deu mais um passo. O som do salto ecoou e fez algumas cabeças se virarem. Ela parou diante da mesa, olhou para Pedro, que parecia pronto para intervir, e disse com calma: "Dê-me a concha." Pedro hesitou. Os olhos de Léo se arregalaram, mas havia algo em sua voz, uma firmeza serena, diferente da autoridade habitual. Lentamente, ele lhe entregou o utensílio. Genevieve retirou o casaco, dobrando-o sobre uma cadeira. O gesto simples foi como o romper de uma fronteira invisível. As pulseiras tilintaram, o colar reluziu sob a luz amarelada. Ela arregaçou as mangas, sentindo o toque frio do metal na pele. O primeiro prato que serviu foi para um homem de barba grisalha, o olhar cansado e limpo. Ele a observou por alguns segundos antes de estender as mãos. Genevieve inclinou a concha com cuidado, como se o gesto fosse frágil demais para errar. Quando a tigela se encheu, o homem murmurou: "Deus abençoe, dona", e sorriu. O som desse dona, sem medo, sem distância, rasgou um nó antigo dentro dela. Por um instante, Genevieve sentiu vontade de chorar novamente, mas manteve o sorriso. Serviu o próximo, depois o seguinte. Os minutos se alongaram, transformando-se em uma liturgia muda. Aos poucos, o silêncio reverente cedeu a uma vibração diferente. Alguém começou a bater palmas. Um funcionário, depois outro. O som se espalhou, tímido, depois firme. Léo olhava a cena, imóvel, como se não conseguisse acreditar. Pedro deu um meio passo à frente, apenas o suficiente para que Genevieve percebesse o brilho orgulhoso em seus olhos. Não era triunfo, era reconhecimento. Quando a fila terminou, Genevieve pousou a concha na mesa. Suas mãos tremiam, mas o coração parecia leve. Léo se aproximou, ainda sem saber o que dizer. Ela respirou fundo, pousando a mão sobre o ombro dele. "Não há nada a perdoar", murmurou. "Há apenas o que precisa continuar." Léo piscou, surpreso, e a abraçou de leve. O primeiro gesto espontâneo entre mãe e filho em muito tempo. No canto, Clara observava discretamente, o telefone na mão. Uma notificação piscou. Uma foto tirada por um dos funcionários, já circulando entre grupos locais. O nome de Genevieve Moreau, servindo sopa ao lado do filho, e dos empregados, se espalharia antes do amanhecer. Mais tarde, quando todos já haviam se dispersado, Genevieve permaneceu no cais. O ar estava úmido, as luzes refletiam nas poças do chão. Ela olhou para o mar distante e sentiu uma paz estranha, a de quem finalmente se entrega àquilo que antes julgava fraqueza. Pedro se aproximou, as mãos no bolso. "Vai haver perguntas", disse ele tranquilo, "e manchetes." Genevieve assentiu. "Que venham. Se há vergonha, ela não está aqui." Na manhã seguinte, enquanto os jornais preparavam as notas sobre o gesto humanitário inesperado da magnata Genevieve Moreau, ela estava em seu escritório, sem maquiagem, revisando documentos. Mas dessa vez, não eram relatórios de lucro, era um plano de parceria com uma fundação de segurança alimentar. No rodapé escreveu de próprio punho: Projeto Léo. À noite voltou a doca. O mesmo grupo aguardava, mas agora havia mais luzes, mais panelas, mais gente. Chefe Jorge coordenava a equipe. Pedro registrava as porções num caderno. Léo, exausto, ria com uma criança que brincava com um pedaço de pão. Genevieve entrou sem aviso. Desta vez, ninguém se espantou. Ela pegou novamente a concha, serviu sem cerimônia. O gesto era simples, repetido, mas agora carregava outro peso, o da escolha. Enquanto servia, pensou em tudo o que perdera tentando parecer invencível, e em tudo o que agora começava a ganhar, por se permitir ser humana. O som das vozes misturava-se ao ruído distante do mar. A noite estava fria, mas o calor era real. E quando um repórter tentou aproximar-se, câmera em punho,
Genevieve levantou o olhar e disse com serenidade: sem entrevistas. Sirva uma tigela se quiser ajudar. O homem ficou imóvel por um segundo. Depois abaixou a câmera. E naquele instante, sob as lâmpadas simples da doca, o império de Genevieve Murrow encontrou seu verdadeiro propósito. Não no luxo dos andares de cima, mas no calor das mãos que serviam. A manhã amanheceu com o brilho frio das manchetes. Nos jornais deixados nas mesas de café, fotos do cais ocupavam as capas. Genevieve Murrow, de mangas arregaçadas, servindo sopa ao lado do filho. Alguns títulos exaltavam o gesto como uma mudança de paradigma. Outros, céticos, chamavam de encenação de relações públicas. Mas Genevieve não leu nenhum por inteiro. Na tela do tablet, um comunicado simples aguardava sua aprovação. Fundação Amaral, uma parceria entre a Rede Murrow e as comunidades locais, dedicada à redistribuição de alimentos e programas de dignidade social. Ela olhou o nome por um longo tempo. Amaral. O sobrenome de um homem que até poucos dias antes ela teria considerado apenas parte do quadro de funcionários. Agora, era a pedra fundamental de algo novo. Talvez o primeiro gesto que não nascia do controle, mas da compreensão. Clara entrou em silêncio, trazendo uma pilha de documentos. A imprensa quer uma coletiva, disse com cautela. Genevieve respirou fundo. Não, nenhum palco, apenas uma nota. Mas eles vão insistir. Deixe que insistam. Pouco depois a nota oficial foi enviada. Não se trata de caridade, mas de reparo. Se o mundo que construí isolou alguém, cabe a mim abrir as portas. Faremos melhor começando hoje. O texto era curto, quase seco. Ainda assim, ecoou com força. Horas depois, o movimento tomou conta dos corredores inferiores do hotel. Caminhões descarregavam caixas, novas câmaras frias eram organizadas, listas de doação afixadas nas paredes. Funcionários que antes mal trocavam olhares, agora dividiam tarefas com naturalidade. No final do corredor de serviço, sobre uma parede pintada de branco, foi instalada uma pequena placa de metal. Fundação Amaral. Por dignidade, não esmola. Pedro estava lá quando fixaram a placa. Limpou as mãos num pano, observou o nome reluzir sob a luz fria e sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas pleno. Ao seu lado, Léo segurava uma prancheta, distribuindo crachás improvisados aos novos voluntários. Sua postura era firme, confiante. Os olhos, claros como os de alguém que finalmente pertence. Vai ficar cheio hoje, comentou Pedro. É bom que fique, respondeu o garoto. Tem gente esperando. Do outro lado da porta de vidro, Genevieve observava a cena. Não interveio, não posou. Apenas ficou ali, discreta, as mãos cruzadas diante do corpo. Por um instante, viu-se como nunca antes, não como a empresária cercada de espelhos e cifras, mas como uma mulher comum, testemunhando algo que florescia sem sua ordem direta. Clara se aproximou. Quer que eu chame a imprensa? Genevieve balançou a cabeça. Hoje não, hoje é deles. O dia passou como um ensaio sereno de algo que já existia em silêncio havia meses. Quando a noite caiu, a doca voltou a se encher. O vapor subia das panelas, misturando-se ao ar frio do porto. Luzes simples pendiam dos ganchos, lançando reflexos dourados nas poças do chão. Genevieve caminhou até a mesa de serviço, onde Léo e Pedro já estavam. Ele, o menino que antes se escondia em fones de ouvido, agora ria com um grupo de jovens voluntários, as mangas da camisa sujas de caldo, o rosto manchado de esforço. Pedro, atento, coordenava tudo com gestos calmos, a naturalidade de quem não precisava de títulos para liderar. Ela pegou uma tigela, serviu o primeiro prato da noite. O cheiro do caldo, a textura do pão quente, o murmúrio das vozes. Tudo parecia mais real do que qualquer reunião de conselho que ela já presidira. Uma mulher aproximou-se com uma criança no colo. Genevieve ofereceu a sopa e o pequeno, curioso, estendeu a mão. Ela segurou os dedos minúsculos, sorrindo com ternura.
O mundo pareceu suspenso naquele instante. Pedro observava de longe. Quando seus olhares se cruzaram, ele fez um leve aceno. Nem reverência, nem agradecimento, apenas reconhecimento entre iguais. Léo olhou para a mãe, o rosto iluminado pelo vapor. Posso vir todas as noites? Genevieve assentiu. Eu também virei. O relógio marcou 9 horas. As filas diminuíram. Alguns voluntários cantavam baixinho enquanto lavavam as panelas. O ar cheirava a pão e metal quente. Genevieve ficou parada um momento, observando as 3 sombras projetadas na parede, a dela, a de Léo e a de Pedro, movendo-se em sincronia. 3 figuras antes separadas por mundos inteiros, agora unidas por algo tão simples quanto um gesto. Do lado de fora, um fotógrafo distante captou a imagem. Mas não importava, porque ali, entre o vapor e o som das colheres, o império que ela construíra com pedra e vidro finalmente tinha encontrado alma. E quando a última tigela foi servida, Genevieve ergueu os olhos para o céu noturno e deixou o pensamento fluir, manso, incontestável. Ela havia construído um império de pedra. Numa noite, aprendeu a construir pontes com sopa.